Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o segundo jogo do Brasil na Copa América, o empate em 0-0 com a Venezuela. Antes da gente entrar na análise do jogo, convido você a se inscrever aqui no canal, só clicar aqui embaixo, um clique você se inscreve, se quiser ficar à vontade aí para os comentários, para curtir o vídeo também e até para ativar a notificação para quando tiver um vídeo novo você ficar sabendo, você receber aí a notificação. Vamos falar um pouco então sobre o que foi essa partida do Brasil com a Venezuela. Antes de mais nada, acho que a introdução acaba sendo inevitável, o tamanho do ponto para a Venezuela, o que representa a partida que fez a Venezuela do ponto de vista tático, de organização. Ainda existe, acho que já existe um reconhecimento muito grande em relação à evolução da Venezuela nos últimos anos. É cada vez mais ultrapassada a ideia de que vai ser moleza. E esse grupo do Brasil, desde o início, estava na cara que era um grupo pronto para essa pegadinha. Tirando a Bolívia, que obviamente é um adversário bem inferior, Venezuela e Peru hoje são adversários competitivos. E aí olhar só para o nome e para a história seria muito raso para o nível de desafio que poderia vir pela frente. O que não justifica, obviamente, o fato do Brasil ficar num 0-0. E obviamente faz todo sentido, assim como a estreia do Brasil já tinha sido ruim. Inclusive sobre a estreia, o jogo contra a Bolívia, a análise do jogo, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você curtir lá, conferir se você ainda não viu. Mas diante dessa Venezuela fechada, bem organizada, com uma estrutura bem definida, né? O Moreno como esse volante à frente da defesa, Ángel Herrera como um volante por um dos lados, Tomás Rincón pelo outro, dois jogadores de velocidade, dessa vez foi o Matias quem jogou numa ponta e não o Savarino, com o Murillo na outra, o Rondon a referência na frente. Dessa vez não contou com o Luiz Mago, lateral esquerdo, o Rosales inverteu da direita para a esquerda, o que permitiu a entrada do Hernández na lateral direita. Me surpreendeu muito o desempenho defensivo, porque a Venezuela vinha tendo problemas defensivos nos amistosos de preparação, inclusive. E hoje, com a inversão do lado do Rosales, com a improvisação dele na lateral esquerda, isso poderia ficar um pouco mais exposto. Grande partida do Yordan Osorio, o zagueiro da Venezuela, fez uma grandíssima partida, para mim foi o melhor jogador em campo. E ao lado dele o Villanueva fez um bom jogo também, num aspecto tático que a gente já vai entrar. Fiz questão de exaltar primeiro o que representa esse ponto para a Venezuela, porque não é de agora, mas conseguir um ponto contra o Brasil, no Brasil, numa Copa América, é um feito que merece ser destacado, sem dúvida alguma, nesse ótimo trabalho do Dudamel, que já é um trabalho de muito tempo, né? Não é de agora, até por isso está longe de ser uma surpresa. Mas falando então do Brasil, das dificuldades, o Brasil dessa vez começou bem o jogo, né? Assim como contra a Bolívia tinha tido um trecho no início do jogo mais animador, só que rapidamente aquele ritmo caiu, dessa vez até durou mais, dá para falar que por 25, 30 minutos o Brasil fez um bom primeiro tempo. Começa com o Felipe Luiz, iniciando os passes, muitas vezes achando por dentro opções de passe mais avançadas, isso já tinha funcionado no segundo tempo contra a Bolívia, e mais do que isso, a presença do Arthur. Muita gente critica a questão dos passes, o mapa dos passes do Arthur, passes para os lados, mas a questão não está só na qualidade do passe, e ele também deu passes distribuindo o jogo, mas a forma com que ele consegue invadir outras áreas do campo. E o que isso quer dizer? Ele é o jogador que atua ao lado, eventualmente, do Casemiro, mas ele também é o que conduz, é o que gira quebrando uma marcação, é o que carrega a bola para invadir, entre aspas, o setor dos meias, forçando o adversário a quebrar alguns encaixes de marcação, abrindo o campo para que o resto do jogo continue se desenvolvendo. Então o Arthur foi um dos responsáveis pelos melhores momentos do Brasil na primeira etapa. É verdade que com o passar do tempo, o Brasil cai de produção e a Venezuela se assenta bem ali atrás, né? Como um time confortável em esperar, sabendo exatamente qual seria a sua postura e contando mais uma vez com grande atuação do Osorio. Tinha um outro detalhe importante aí, se a gente até for falar das substituições do Tite no segundo tempo. Para mim, o que explica a entrada do Gabriel Jesus na vaga do Richarlison na volta para o segundo tempo é o fato de que o Richarlison não conseguiu explorar aquele movimento em diagonal, que é muito interessante até pelos espaços que o Firmino abre, e nesse jogo, principalmente no primeiro tempo, o Villanueva fazia perseguições mais longas ao Firmino. Se o Firmino volta para ocupar esse espaço quase como um meia pela direita, enquanto o Coutinho é esse meia central, mas que cai um pouco mais pela esquerda, o Villanueva estava saindo para acompanhar e fez isso várias vezes. Isso abria um espaço na linha de defesa, um espaço que o Moreno conseguiu compensar em vários momentos. Mas se fosse bem atacado, se fosse com coordenação esse ataque em diagonal, o Brasil poderia ter
ferido, incomodado a Venezuela. Acho que passou por aí a entrada do Gabriel Jesus para tentar explorar isso, porque aí você consegue ter dois jogadores em diagonal. Na verdade, o Gabriel Jesus entra na ponta esquerda, mas já no final do primeiro tempo o David Neres tinha invertido com o Richarlison, e aí o David Neres eventualmente teria mais liberdade por dentro, já que de novo jogou o primeiro tempo bem colado à ponta esquerda. Também foi assunto do vídeo da primeira rodada, a questão da área de atuação do David Neres. Então acho que essa primeira substituição passa por aí. O fato do Richarlison, que era um jogador que poderia explorar esses espaços no setor do Villanueva fora de posição, acabou não encaixando tanto por ali. E a outra substituição, que acabou sendo uma substituição estranha para o momento, eu acho que ela é compreensível, mas ela é discutível. A entrada do Fernandinho na vaga do Casemiro. O Fernandinho hoje é um volante à frente da defesa com maior qualidade de dar volume de jogo, de dar um passe, de conseguir avançar no campo mais do que o Casemiro, que não fez boa temporada no Real Madrid. O Fernandinho está acostumado a esse jogo todo se passando no campo de ataque e ele dando o primeiro passe que vai encontrar os meio-campistas avançados. Só que naquele cenário do segundo tempo, acho que valeria lembrar um pouco do que foram os amistosos lá de trás. Talvez o jogo contra a República Tcheca, quando a gente viu o Brasil com uma dupla de volantes tendo Alan e Arthur, porque aí são dois jogadores que podem se alternar tanto nos avanços como na distribuição. O Alan tem a infiltração, mas sabe ficar e distribuir, e o Arthur tem a distribuição e sabe iniciar as jogadas também, além de conduzir essa bola à frente. Talvez essa fosse uma parceria interessante para um cenário de ataque contra a defesa, como o jogo se desenhava, porque mais uma vez o Brasil teve muita dificuldade para conectar as peças no meio, e aí eu falo especificamente do Coutinho. O Coutinho fez os gols no primeiro jogo, o Coutinho quase fez o gol salvador nessa partida contra a Venezuela, mas sem jogar bem de novo, sem achar o seu espaço, sem funcionar nas costas dos volantes. O espaço dele nesse sistema é o espaço nas costas dos volantes, o espaço entre linhas, como costumam chamar. E isso não está acontecendo. Ele não tem sido acionado por ali. O que tem acontecido é, eventualmente, ele aparecer atacando a área para uma sobra, para uma segunda bola e definir. Foi assim que funcionou no primeiro jogo, foi assim que quase funcionou no gol anulado. Para mim, aparentemente, os dois gols bem anulados, inclusive. O VAR ajudou, no bom sentido, o jogo, preservando o resultado mais justo pela questão de erros de arbitragem, mas para mim, mais uma vez, é crítica essa situação do centro do campo do Brasil, e ficou mais uma vez nítido como não é apenas uma questão de ter Casemiro e Fernandinho juntos. A entrada do Arthur evoluiu, fez com que o time melhorasse um pouco, não nos 90 minutos, mas num trecho da partida, mas não resolveu. O Brasil conseguiu avançar um pouco mais com a bola, mas ainda não conseguiu colocar, por exemplo, o Coutinho na partida. Sobre a outra substituição, de novo, o Everton entra, mostra qualidade, pode ser que ganhe espaço, acho até justo que ganhe mais espaço. Ainda acho que o David Neres pode ser explorado de uma forma melhor dentro da seleção, pelas características, pelo que fez no Ajax também, mas o fato é que o Brasil tem um resultado péssimo, né, que é um empate contra a Venezuela num 0-0, e a pressão só aumenta. Até acho, se a gente for fazer um resumão, que o Brasil nesse jogo teve um futebol melhor do que contra a Bolívia, mas enfrentou um adversário melhor. A Venezuela é nitidamente mais time do que a Bolívia, e mais do que isso, não teve o fator achar um gol, que foi o que aconteceu na volta para o segundo tempo contra a Bolívia, que era um jogo em que, obviamente, era o primeiro gol sair para o jogo mudar radicalmente. Foi o que aconteceu. O primeiro gol sai cedo na volta para o segundo tempo, dá aquela sensação de que as coisas mudaram e que o jogo fluiu a partir de então. Mas foi muito mais um gol achado do que construído. Contra a Venezuela, esse gol não saiu. Esse gol não foi achado. E o Brasil até criou para isso. Poderia ter saído com a vitória. Agora, o fato de ter jogado melhor do que na estreia, para mim, com o resultado à parte, também não significa que o Brasil tenha jogado bem. Acho que são duas atuações bastante questionáveis, com alguns problemas que se repetem e que precisam ser questionados também, tenho certeza que serão nesses próximos dias. Conto com os comentários de vocês, com a curtida no vídeo, com a inscrição no canal. Um abraço a todos e até a próxima.